Amém. Amém. Muita bênção que Deus fez nesses 2 dias, hein? As palavras, elas faltam, né? São insuficientes para descrever. E esses dias foram dias tão abençoados que o reino de Deus se vinga da gente, né? Tira o atraso. Porque desde das 13 horas, né, do sábado até quase perto de meia-noite, aí às 7 nós já estávamos aqui. Terminamos ali por volta do meio-dia, 11 e pouco, meio-dia. Muita bênção, a glória de Deus se manifestando aqui, uma liberdade tão grande. E aí, nós já estamos aqui de volta, né, às 18 horas. E eu peço encarecidamente que você me acompanhe, flua comigo, cultue comigo. Amém? Tem os irmãos que não participaram desse seminário de cura e de libertação. Estão mais inteiros para participar desse culto, né? Mas tem uma turma aí que está nessa jornada no sábado, no domingo de manhã, volta agora no domingo à noite. A esses, todo o meu respeito, minha consideração por estarem aqui. Mas em nome de Jesus, se você me deixar sozinho nesse culto, Jeová vai puxar teus pés hoje, aleluia, vai puxar tua orelha, amém, vai colocar um anjo para segurar aí o teu olhinho. Mas tem mais para você receber nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Só se você crê nisso, faz um barulho de adorador aí, só para o cansaço ir embora, só para Deus saber que você está aqui nesse lugar. Aleluia, amém. Quero que você abra a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo 8. Pastor Ed trouxe uma palavra de dízimo e oferta e falou: aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca certamente essa pessoa no muito, né? E hoje eu quero falar um pouco disso, de abundância e escassez. Que a vida tem dessas coisas, né? Tem dias que está tudo bem, fartura, favor, abundância, mas de repente tudo muda, vem a escassez, a dificuldade. Eu quero falar um pouco disso, desses movimentos que a vida dá. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Então se põe em pé para nós fazermos essa leitura. Culto é assim, né? Senta, levanta, senta, levanta. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 8, diz assim: aleluia, glória a Deus. Marcos, capítulo 8, verso 8, diz assim: o povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Quantos cestos renderam dos pedaços que sobraram? Quantos? 7 cestos cheios dos pedaços de pão que sobraram. E aí eu quero que você pule, dê um salto até o versículo 14. Versículo de número 14. Diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Repete comigo, diga: os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Guarda essa informação contigo, vai fazer toda a diferença. E os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Repete comigo nessa noite, diga: um pão. Havia só um pão dentro do barco. Fala com fé aí, fala com força. Diga: havia só um pão dentro do barco. Aleluia. E advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem?
Tome teu assento, aleluia. O Senhor tem uma palavra diretamente do coração dele para a tua vida, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te render graça nessa noite abençoada, nesse culto, Pai, onde a tua palavra será ministrada. E aqui eu já rogo, Senhor, que o Senhor venha falar de uma forma rica, poderosa, tremenda, com cada um dos teus filhos aqui presentes, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra que tem poder, meu Deus, para fazer aquilo que nós não compreendemos, mas ela vai lá e surte esse efeito poderoso, que ela possa, meu Deus, atuar dessa forma, desse jeito, poderosamente na vida de cada um dos teus filhos. É o que eu oro hoje. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você diz aleluia. Quero te lembrar, pastor Ed não esqueceu de dizer aqui no momento dos avisos, e nos dias 29, 30 de abril e 1º de maio nós teremos o nosso primeiro encontro de líderes. Você está mais do que convidado, convocado, vai gerando aí expectativas, porque o Senhor fará coisas grandiosas. O Senhor tem preparado uma agenda especial para essa igreja, e tem coisas que não acontecem nesse ambiente aqui do culto. Então o Senhor, Ele prepara um seminário, Ele prepara um encontro com Deus, um encontro de líderes, te tira desse ambiente, te tira desse momento que muitas vezes te engessa, e aí Ele faz coisas ainda maiores. Então gera no teu coração o desejo de participar de tudo que o Senhor tem preparado, para que você viva nessa igreja, e certamente você será ricamente abençoado, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, ele fala de abundância, e fala também de escassez. Eu quero falar um pouco disso com vocês nessa noite. E a verdade é que a gente gosta muito bem de fazer esse movimento favorável, né? Sair da escassez e ir para a abundância. Quem não gosta? Eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero avançar. Afinal de contas, Jesus, Ele fez uma promessa tão linda, tão rica, para mim e para você, e está relatada lá em João capítulo 10, no versículo 10. O ladrão, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele diz: eu vim para que tenhas vida. Mas não é uma vida qualquer, é vida em abundância. Repete isso nessa noite, diga: vida em abundância. Pois é, se foi Jesus que prometeu, então eu quero. Você quer também? A gente olha para a nossa vida, para as circunstâncias, para as várias nuances do nosso viver, e a gente vê algumas áreas que está vivendo ali em meio a uma escassez. Está pouco, mas o Senhor prometeu abundância. Então a gente está sempre em busca de mais, de mais, de mais. Só que tem uma coisa: por mais que a gente queira fazer sempre esse movimento de sair do pouco, como o pastor Ed falou, e ir para o muito, de sair da escassez e ir para a abundância, oh glória. Por mais que a gente queira fazer esses movimentos na vida, a vida ela sempre vai te apresentar alguns momentos onde você vai se ver, vai se perceber descendo a ladeira da escassez, saindo do lugar de abundância, indo para o lugar de escassez. E eu sei, irmãos, que eu estou falando com pessoas aqui que já viveram estações de muito favor, de muita bênção, de muita abundância, de muita fartura. Mas de repente você está olhando para a tua vida agora e está dizendo assim: meu Deus, o que foi que aconteceu? O negócio estava cheio de cesto aqui, cheio, mas agora a fartura acabou, está escasso. Irmãos, eu não estou falando apenas de vida financeira, eu estou falando de vida financeira também, porque quando você prospera financeiramente falando, a tua vida ela melhora. A gente quer prosperar nessa área, mas eu estou falando aqui da vida como um todo. Veja isso num contexto geral. Eu estou falando de carinho, estou falando de afeto, estou falando de amizade, estou falando de relacionamento, estou falando de porta aberta, estou falando de vida profissional, estou falando de vida ministerial, estou falando de família, estou falando de casamento, estou falando de filhos, aleluia. E a gente vê a nossa vida e olha para todas essas nuances, todos esses contextos aos quais a gente está envolvido, e de repente a gente está vendo: meu Deus, eu era tão próspero nessa área, mas de repente o que foi que aconteceu? Sabe, esse texto que nós acabamos de ler, Marcos 8, ele vai falar de uma forma muito prática esses movimentos contrários que a vida vem e apresenta para a gente, e a gente vai aprender alguma coisa aqui em nome de Jesus. Você crê assim? Porque a vida é assim, veja bem. Olha o que está acontecendo aqui. Essa história que nós acabamos de ler é o relato escrito da segunda vez em que Jesus opera o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas a história começa
num contexto de escassez. Por quê, pastor? Há uma multidão, a qual Jesus está pregando para essa multidão. O texto vai dizer, Mateus, ele dá mais detalhes. Eu gosto de fazer essa comparação dos textos. Mateus, no capítulo 15, ele vai dizer que Jesus, ele passa pela beira do mar da Galileia. Então ele sobe um monte, aleluia, e onde Jesus vai andando, sempre vai afluindo por detrás dele uma multidão. E ele chega no alto dessa montanha, a multidão está ali, e está chegando gente a todo tempo. Jesus está falando, Jesus está pregando, e a multidão está chegando, e a multidão está chegando. E o texto vai dizer que essa multidão que está chegando, está trazendo toda sorte de gente doente, de enfermos. Está vindo coxo, está vindo paralítico, está vindo surdo, está vindo mudo, está vindo toda a gente doente. E o texto vai dizer que Jesus curou toda essa gente. Olha só que maravilha, Jesus está pregando para uma multidão, tem gente necessitada, Jesus está curando esse povo. E lá pelas tantas, o tempo passa, as horas avançam, os dias vão se passando. Jesus reúne então os discípulos e vai dizer: meu Deus, eu tenho compaixão dessa multidão, porque eles já estão comigo faz 3 dias, e há 3 dias que eles não comem, não têm o que comer. E eu não posso despedi-los assim. Eu não posso mandar que eles vão embora desse jeito. Sabe por quê? Porque pode acontecer que pelo caminho eles vão e desfaleçam. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque você chegou a esse lugar com um propósito muito claro no coração de Deus. Talvez você não entenda o porquê que você está aqui. Talvez você nem queria estar sentado aqui. Mas sabe quem quis que você estivesse aqui? Esse mesmo Jesus que se compadeceu de uma multidão lá atrás. Eu estou aqui diante de uma multidão, e esse Jesus está olhando para você, está dizendo: eu tenho compaixão da tua vida, eu estou olhando o teu proceder, eu tenho visto a tua caminhada, e hoje eu tenho o alimento do céu para nutrir a tua vida. Você não vai sair daqui hoje correndo o risco de desfalecer pelo caminho. Não. É verdade, irmãos, tem pessoas que, se sair da mesma forma que entrou desse lugar, vai andar por aí, vai desfalecer pelo caminho, não vai suportar o processo, não vai suportar aquilo que lhe espera lá fora. Mas quando você vem para cá, trazido, carregado, às vezes o Espírito Santo te carrega, irmão. Se for um pesadão assim que nem eu, dá trabalho, né? Mas a gente chega aqui pela glória de Deus. E o Senhor diz para você nessa noite: talvez você viva uma promessa tão linda na tua vida. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. A fartura de comida na tua casa, a despensa está cheia. Mas Jesus está olhando para alguém, está vendo lá dentro, está dizendo: está desnutrido espiritualmente, emocionalmente está desnutrido. Eu tenho que alimentar essa pessoa. Eu me compadeço dela, eu vou alimentar, vou dar estrutura, vou dar força. Não vai desfalecer pelo caminho, não. Vai continuar de pé, vai continuar avançando, vai continuar conquistando, vai continuar vencendo. Porque eu me compadeço, eu amo, eu trago, eu trato, eu curo, eu salvo, eu liberto e faço aquilo que precisa ser feito. Só quem está crendo nisso, irmão, glorifica Ele aí, dá glória para Ele aí. Mas é isso que está acontecendo. Olha, começa com um contexto de escassez. De repente, eles saem do nada e vão viver um tudo. E o texto, meu irmão, o texto é literal, não precisa inventar. Você olha para o texto e vê: a abundância foi tão grande que 4.000 homens foram alimentados. Isso porque não contaram as crianças e as mulheres que estavam ali também. E toda essa gente comeu. Mais do que isso, se fartou, meu irmão. Imagina a quantidade de pão, de peixe que não teve que ser multiplicado ali. Porque para me alimentar e me fartar no pãozinho, no peixinho, pode inventar pão, pode inventar peixe. Irmãos, outro dia foi eu, pastor Ed, Fabinho, Mateus e pastor Elisângela, caravana de Jeová, para um rodízio de sushi. Lá pelas tantas, entra a gente, sai gente, a gente lá na mesa, dando lugar. E entra sushi, entra temaki, come. Lá pelas tantas, lá vem um garçom, todo desconfiado. Ei, vou falar uma coisa séria para vocês. A nossa cozinha tem que fechar, pelo amor de Deus. Faz o último pedido aí, vão embora. Irmãos, eu estou te falando isso só para você ter uma noção. Se 5 mal acabados quase fale o sushi Ponta Negra, meu irmão, imagina 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
mas Jesus é poderoso, sim ou não? E ele está falando assim: o que é que vocês têm aí? Nós só temos 7 pães e alguns peixes. É comigo, me dá aí, traz para cá. Então ele vai e parte os pães, os peixes, distribui aos discípulos, e estes distribuem à multidão. Irmão, comeram, se fartaram, ficaram ali saciados. E o texto vai dizer que ainda sobrou. Dos pães, dos pedaços que sobraram, ainda foram cheios 7 cestos. Olha só que maravilha. Olha o movimento, olha como eles estão transitando. Estão saindo do nada, estão indo para o tudo. Só que o texto continua e você vai ver que numa velocidade muito rápida eles vão voltar para o nada ou para quase nada de novo. O texto continua, vai avançando e vai dizer que Jesus, ele se despede da multidão. Ele entra no barco juntamente com seus discípulos. E aí ele atravessa o lago de Genezaré e vai chegar numa região chamada Dalmanuta. E aí ele desce do barco. Quando chega lá nessa região Dalmanuta, ele desce e ele encontra alguns dos fariseus e saduceus, que a Bíblia vai dizer que era um povo mal intencionado, como sempre, né? Eles queriam colocar Jesus à prova, cínicos, hipócritas. Estão dizendo: Senhor, nos concede um sinal para que a gente possa crer que tu és verdadeiramente o Messias. Jesus, muito chateado. Mais do que isso, Jesus, como aquele que esquadrinha o coração, sabe a má intenção do coração de alguém, ele vai dizer assim: uma geração perversa e adúltera me pede um sinal, isso que vocês estão me pedindo não lhes será concedido. E aí ele vira as costas, vai embora, entra no barco de novo, os discípulos entram com ele, aleluia. E aí a gente vai chegar exatamente nesse texto que nós lemos, no versículo 14. E aqui eu quero trazer algumas aplicações, algumas coisas que vai ser de muita importância, para que eu e você saia daqui carregando hoje esse alimento que Jesus tem para te dar. Aleluia. Pela fé posso ouvir um amém? Olha só o que diz o versículo 14. Versículo 14, Marcos capítulo 8, no verso 14, diz assim: olha só o que está acontecendo aqui. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Irmãos, aqueles homens acabaram de viver um momento de fartura extrema. Eu queria estar lá, irmão, ver aquela multiplicação. O milagre impressionante, para mim é um dos mais lindos que Jesus fez, realizou. E eles viveram essa experiência, que maravilha. Uma multidão sendo alimentada, não tinha recurso, era insuficiente para mim e para você, com certeza, mas para Jesus não, a gente sabe disso. Mas eles experimentaram essa experiência maravilhosa, e agora eles entram no barco para fazer uma travessia, porque Jesus está dizendo: nós vamos passar para o outro lado. Só quem vai passar para o outro lado aqui diz glória a Deus, porque talvez você esteja num lugar de dificuldade, mas a ordem já foi dada, você vai passar para o outro lado, e lá no outro lado há fartura, abundância para mim e para você. Mas veja, os discípulos acabaram de passar por uma experiência extravagante, fartura extrema, e agora eles entram no barco para fazer uma travessia. E o que acontece? Eles se esqueceram de levar pão. Não tinha pão, aliás, só tinha um. Mas o que é um pão para alimentar 13 homens? Jesus e os 12 apóstolos. Perceba que há um entendimento muito claro aqui. A Bíblia vai dizer que só tinha um pão no barco. Repete comigo, diga: só tinha um pão. Mas por que só tinha um pão, irmãos? Jesus fez um milagre e sobrou 7 cestos cheios, repletos de pães. Havia fartura. E quando eu leio isso, eu fico incomodado, porque o texto, tudo que está escrito na Bíblia tem o propósito de ensinar algo para mim e para você. E veja que aqui é o atestado de que alguém foi irresponsável, de que alguém foi displicente, de que alguém deixou de dar a devida atenção para aquilo que não deveria ter ali, sabe, relaxado. É um atestado de displicência, é isso que está acontecendo. Porque talvez alguém queira dizer, ou possa dizer assim: foi o diabo que se levantou. Foi o diabo nada, irmãos. Eles estão no barco fazendo uma travessia e se constata que não tem pão. Aliás, só tem um pão. Não foi pirata que passou no meio do caminho e roubou o pão que eles tinham. Não foram salteadores, tampouco foi o diabo, foi os próprios discípulos.
Eles saem do nada, vão por tudo e agora estão vivendo a situação de quase nada. E a culpa é de quem? Deles mesmos. Eles mesmos são culpados de agora estarem experimentando uma situação de escassez. Irmão, ninguém gosta de passar por escassez. Ninguém gosta de viver dificuldade. Ninguém gosta de passar por aperto. A gente gosta de fartura. A gente tem a promessa, a bênção de Deus com a gente. A gente faz, a gente acontece. Deus é conosco, a bênção é conosco. Só que tem uma coisa aqui que eu preciso te contar, que você precisa entender isso logo de cara. O que é que eu preciso entender de cara, pastor? Acorda, menina. Aleluia. O que é que eu preciso entender de cara, pastor? Que tem coisas, escute isso, olhe para cá. Tem coisas que quanto antes você reconhecer que a responsabilidade é sua, quanto antes também o Senhor fará você andar em favor. O Senhor fará você viver uma restituição. O Senhor fará você viver uma ascensão. Aleluia, nós precisamos reconhecer. O casamento não está lá essas coisas. Culpa de quem? Quem que é casado? Culpa sua. Vamos parar com essa síndrome de Adão. Culpado é essa mulher. Culpado é o homem. Culpado é os meninos. Culpado é o trabalho. Culpado é você. De alguma forma a culpa é sua. Passa por você. É você que tem que cuidar. É você que tem que zelar. É você que tem que cultivar. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque o Senhor, Ele quer fazer coisas maravilhosas na tua vida. E nada disso vai acontecer enquanto você não reconhecer a sua responsabilidade nesses quadros de escassez que porventura você esteja vivendo. O trabalho, a porta fechou. Só que tu não lembra que Deus abriu uma porta pequenininha, nem era tão vistosa assim, mas era uma porta, quem abriu foi Deus. E você não valorizou, ficou reclamando que era muito trabalho, era muita tarefa, o ônibus era lotado, que o patrão era chato. O que aconteceu? A porta fechou. Talvez você agora esteja vivendo um tempo de portas fechadas, e o Senhor está dizendo: reconhece que lá atrás você não deu valor. Quando eu abri uma porta para você, eu estava te medindo, eu estava te testando, te coloquei no pouco para que você fosse fiel, para depois te colocar no muito. Não passou no teste, agora aguenta, a responsabilidade é sua. O Senhor quer te trazer a responsabilidade à tona, para que você venha reconhecer que algumas coisas você está vivendo porque você é responsável, é culpa sua. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O glória sumiu. Irmãos, e aquele parente que não fala mais contigo? Às vezes é um irmão, às vezes é um pai, às vezes é um tio, uma tia, um sobrinho. Culpa sua que não cultivou o afeto, o carinho daquela pessoa. Mas aquela pessoa é muito difícil, vive arrumando confusão, briga com todo mundo. O Senhor está usando essa pessoa para te fazer mais crente ainda. O Senhor está usando essa pessoa para te lapidar, porque a palavra do Senhor diz que o ferro com o ferro se afia, assim o homem com seu amigo. Essa pessoa difícil, intragável às vezes, que está do teu lado, é a ferramenta que Jeová está usando para te afiar. E se essa pessoa se afasta de você, você vai ficar uma ferramenta cega. Culpa sua, irmão. Coisa feia, irmão não falar com irmão, filho não falar com pai, pai não falar com filho, sobrinho não falar com tio, primo não falar com primo, irmão da igreja não falar com outro irmão da igreja. Por quê? Culpa sua, irmão. E aquele sonho, aquela provisão que o Senhor colocou nas tuas mãos para administrar, e aquele projeto lindo que sucumbiu, não deu certo, culpa sua, irmão, não administrou direito. Está na hora de reconhecer. Está na hora de reconhecer. Quanto antes você reconhecer que a culpa é sua, mais cedo também Jeová segura na tua mão e te leva por um caminho de vitória, te leva por um caminho de ascensão, te leva por um caminho de bênção. Aleluia. Quem não aplaudiu ao Senhor Jesus é porque não quer reconhecer. Pastor, acabei de sair de um seminário de cura e de libertação. O Senhor fez a obra na tua vida, mas as consequências de coisas que você fez lá atrás ainda existem. E você precisa resistir, você precisa reagir bem a essas situações e reconhecer, para que de fato algumas coisas venham a acontecer. A gente ouviu muito nesse final de semana que nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Diga assim: eu sou. Fala mais alto, diga: eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Como ensaio valeu, agora para valer agora. Diga: eu sou
e a semelhança de Deus. Você tem que ser a cópia de Jesus. Quer que o teu projeto dê certo? Copia Jesus. Só que olha só o que Jesus está fazendo. Olha para cá. Jesus está indo para a cruz, está apanhando, está sendo humilhado, está sendo castigado, está sendo escarnecido, está sendo torturado. E o que ele está levando para a cruz? Só a culpa, irmão. Culpa dele? Minha e sua. Ele não leva os argumentos, ele não leva os pretextos, ele não está criando situações, ele não está criando álibis para transferir culpa. Aliás, ele nem era o culpado. Ele teve várias oportunidades de se defender e escapar daquele castigo, mas ele está indo para a cruz e está dizendo: eu vou levar só a culpa, eu vou levar só a culpa, eu vou como ovelha muda entregue ao matadouro. Por que a gente não faz a mesma coisa? Ao invés de reconhecer, para que de fato as coisas venham acontecer na nossa vida, a gente fica criando álibi para inventar. Foi culpa dele, foi culpa dela, é culpa do menino, é culpa disso, é culpa do trabalho, é culpa minha e sua. E o Senhor quer manifestar, o Senhor quer operar. Olha só, eu meditando acerca disso, me veio uma frase que diz assim: olha, eu sou a razão de todos os meus erros, e Jesus é a razão de todos os meus acertos. Quando eu erro, a culpa é minha. Quando eu acerto, a culpa é de Jesus. A razão é Jesus, o motivo é Jesus. É assim, é bem assim. É fácil, é só reconhecer. Tem alguma coisa dando errado, algo está falhando. Reconheça onde é que está a tua culpa aí, porque Jesus, ele quer operar. O que é que faz Deus ser Deus na minha e na tua vida? O que é que faz Deus fazer a diferença na minha e na tua vida? É eu e você reconhecer: eu não sou nada sem Ele, eu não posso nada sem Ele. Está dando errado porque eu fui impulsivo, está dando errado porque eu quis fazer da minha vontade, está dando errado porque eu fui displicente, está dando errado porque eu não zelei, está dando errado porque eu não cuidei. Aleluia. Mas se eu reconhecer, Ele vai ser a razão daquilo que vai começar a dar certo na tua vida. Ele vai ser a razão daquilo que vai começar a dar certo na tua vida. Aleluia. Irmãos, a gente está lidando aqui nessa história, olhando para o que está acontecendo aqui com os discípulos. Eu estou vendo aqui um certo tipo de aflição, um tipo específico de aflição, porque tem alguém preocupado. Porque vai fazer um trajeto e não tem pão. Pão é provisão. Como é que vai fazer um trajeto? Como é que vai fazer uma viagem, um percurso e não tem provisão? A fome vai bater. Tem alguém preocupado com isso. Mas uma coisa é você não desfrutar de algo não tendo esse algo. Entenda isso. Uma coisa é você não desfrutar da provisão uma vez que você não tem essa tal provisão. Outra coisa é você não conseguir desfrutar da provisão porque você foi displicente e esqueceu algo que não deveria ter esquecido. Eu vou te dar 2 exemplos. Hoje nós vivemos na era digital. Você passa por uma imagem paradisíaca, aquela imagem linda, aquele pôr do sol, não, apóstola? Pega o celular aí, Franciomar, na hora, tira foto. Mas de repente você passa por esse lugar, você sente vontade de registrar aquele momento, mas se você não tem o smartphone, se você não tem a câmera, você vai ficar frustrado. Poxa, eu poderia ter tirado uma foto top aqui agora, mas como eu não tenho o celular, não tenho a câmera, a frustração vai vir, mas vai sair com a mesma velocidade. Outra coisa é, imagina agora, cadê a pastora Nájila? Está lá atrás. Não, vou dar o meu exemplo, que toda vez eu uso o pastor Ed e a pastora Nájila, já está feia essa história, né? Mas porque vocês viajaram agora faz pouco tempo. Imagina um casal que sai para viajar, pastor Ed e pastora Nájila. Irmãos, você vai se identificar comigo aqui agora. Você sai para fazer uma viagem com a tua esposa. Qual é o pensamento teu? Poxa, vai ser top. Vou me distrair, vou desintoxicar. Meu Deus, vou me esbaldar, vou descansar, vou fazer o que eu quero, vou acordar tarde. Sabe de nada, inocente. Sabe o que tu vai virar? Fotógrafo particular da mulher. Vida, tira foto, bota a mão no queixo, mão na cintura, senta, levanta, cruza as pernas, bota o efeito aí do retrato, deixa eu ver se a foto ficou legal. Rapaz, tu não sabe tirar foto, nem para isso tu presta. Meu Deus, era para tirar férias, era para passear, mas aí tu descobre lá que tu vai trabalhar, não vai receber. Não é assim, Ed?
Mas eu fico imaginando assim, eu não estou fugindo da história não. Eu fico imaginando assim, a pastora Nájila, né? Nós vamos viajar, vamos para Florianópolis, né, pastor Ed? E ela já pensou em tudo, já agendou o passeio, tudo antes de viajar. Já paga ali o passeio. Nesse dia eu vou tirar muita foto, vai ser muito clique, cada pose vai ser um flash. Pai, no dia de sair para o bendito passeio, o celular dela descarrega. E ela avisa para ele: não esquece o celular, lá eu vou querer tirar muita foto. Pega o Uber, vai embora. Chega no lugar, ela já está fazendo a pose. Vai, vida, bora, Ed, tira a foto aí. Quando ele bota a mão no bolso, ele não sabe nem como ele vai dar essa notícia para ela. Na verdade, ele lembrou que esqueceu no hotel. E a confusão está armada, meu irmão. Acabou o passeio, acabou tudo, o tempo fechou. Por quê? É exatamente o que está acontecendo aqui. Uma coisa é você não desfrutar de algo porque você simplesmente não tem esse algo. Outra coisa é você não conseguir desfrutar daquilo porque alguém foi displicente e irresponsável. Acabou que irresponsável esse pastor Ed. A gente poderia dar um exemplo aqui de alguém ganhar uma herança. A gente às vezes está passando aquele momento que está duro, né? Está difícil. Come pipoca no almoço, pipoca com ketchup à noite. Estreita, né? Tem hora que o negócio está escasso. Você vem aqui, todo trabalhado no Lacoste, salto, escarpão, né? A saia da Batgirl, né? Porque o crente ele vem arrumado para a igreja, irmão. E aí você vê assim, meu Deus, todo trabalhado na riqueza, mas não sabe que lá em casa está uma escassez danada. É pipoca de manhã, pipoca à noite. Meu Deus, mas o Senhor vai multiplicar. Mas uma coisa é você tá duro, tá sem provisão, tá sem din-din, mas está vivendo. Cada dia é um dia novo. Você está com fé, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Tudo bem. Mas aí, você está duro. Aí vem uma notícia, tem uma herança, você não estava nem esperando. Recebe aquela bolada. Aí você recebe aquela bolada. E aí você não está preparado para ter aquele dinheiro. Começa a gastar à torta e à direita. Com a mesma velocidade que veio, você perde o dinheiro, meu irmão. Eu oro ao Senhor. Eu já andei muito de ônibus. E eu falo assim, meu Deus, se eu tiver que voltar a andar de ônibus, vai ser difícil, irmão. Porque tu imagina, o cara vivia duro, andava normalmente, vivia ali, convivia com as suas dificuldades, mas veio o dinheiro, veio a provisão, ele aprendeu a viver, a caminhar no outro estilo de vida. Mas aí por displicência e responsabilidade, má administração, ele perde tudo, irmão. E tem que voltar lá para o final da fila de novo. É difícil ou não é? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, mas eu tenho uma palavra para te dizer hoje, nessa noite. Porque nós precisamos reconhecer que algumas coisas das quais nós gostaríamos de estar desfrutando, só não está acontecendo por culpa nossa. Alguém deixou de cuidar, alguém foi displicente. Irmão, eu não vim aqui para brincar não, eu vim aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para alguém que foi displicente. Estava tudo nas tuas mãos, mas por conta de um descuido, você não percebeu, você não deu atenção, começou a escapar pelos teus dedos a abundância que o Senhor te deu. Cadê? Aonde foi parar? Você foi displicente, foi irresponsável. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida. Escuta, levanta a tua mão que eu quero profetizar nessa noite. Está vindo aí o tempo dos cestos cheios, dos cestos abundantes, porque você reconhece que você errou sim, que você não cuidou sim, mas o Senhor tem abundância, tem fartura para entregar para você. Só quem recebe, dá um brado de júbilo, um brado de vitória aí, pelo amor de Deus. Me entenda aí com toda a sabedoria, irmãos. Quando eu falo assim, você foi displicente, foi irresponsável, eu me coloco nesse combo aí também. Porque a gente dá os nossos vacilos, mas a gente está aqui nessa vida para aprender. E quanto antes a gente aprender e reconhecer, mais cedo o Senhor Ele vai te abençoar, vai fazer você ascender em nome de Jesus. Mas é isso que está acontecendo. Eles saem do nada. Jesus faz o milagre da multiplicação, eles passam para o tudo, e agora estão para o quase nada, porque tem que fazer uma viagem, tem que fazer um trajeto, mas só tem um pão dentro do barco de provisão. Eu olho para essa história e eu vejo que o diabo, eu já falei para você aqui, ele não tem nada a ver
com esse momento que se inaugurou, que se iniciou na vida daqueles discípulos. Mas agora que isso aconteceu, que a escassez, um tempo de dificuldade chegou, está ali dentro, é real, a escassez é real. Agora que isso aconteceu, o inimigo ele tem todo o interesse que isso continue, permaneça na tua vida. E agora ele começa a investir pesado para que você viva todo o tempo nessa escassez, olhando para dentro do teu barco e vendo, só tem um pão. Me pergunta por quê? Pergunta mais alto, pergunta por quê? Eu vou te dar algumas razões, e escuta isso com atenção. O inimigo ele está totalmente interessado que você viva nesse contexto onde só tem um pão dentro do teu barco. E eu já disse, essa escassez é em todas as áreas da tua vida. Talvez seja no casamento, na forma de você se relacionar com teus filhos, na área familiar, na área ministerial. Quem sabe um dia você foi alguém tão usado por Deus, mas agora está aí escondido numa caverna. Quem sabe um dia você não foi alguém tão cheio da alegria, as pessoas te viam, já se contagiavam, o sorriso bonito dessa pessoa. Agora a coisa mais difícil você sorrir. Quem sabe um dia você foi alguém cheio de paz, mas agora vive atormentado. Tem alguma área que está escasso aí. Quem sabe um dia você foi alguém cheio de saúde, hoje a enfermidade bateu na porta da tua casa, mas o Senhor tem uma virada para fazer na tua vida. Só que quando essas coisas acontecem, o inimigo ele se interessa totalmente em fazer com que isso permaneça, se perpetue na tua vida. E a primeira razão disso é que quando a escassez vem, quando a escassez bate na tua porta, isso é uma regra, e toda regra tem a sua exceção. Mas a regra é, quando vem a escassez, a gente muda. O nosso devocional fica afetado. Ninguém mais faz o TSD, o tempo a sós com Deus. Porque a dificuldade bateu na porta, a tua espiritualidade vai ficando desequilibrada, o teu emocional vai ficando com os nervos à flor da pele. Você já não é mais aquela pessoa, você não é mais aquela pessoa que contagia o ambiente quando chega. Aliás, você contagia sim, mas com a sua doença, com a sua frustração, com a sua raiva, com a sua ira, com a sua tristeza. E o diabo ele está dizendo assim, vai continuar só com esse pão aí, vai continuar só com esse pão aí. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu não sei o que está escasso na tua vida, mas entenda uma coisa, por uma coisa o diabo não contava, é que Jesus ele está no barco com você, é que Jesus ele está no barco com você. E se Jesus está no barco, pode aplaudir, pode glorificar. Ele não contava com isso. Ele não contava com a noite de hoje, que o Senhor ia te trazer aqui, ia te dizer isso. Pode estar difícil, pode estar apertado, mas Ele está no barco contigo. Você vai atravessar para o outro lado, vai sair da escassez para a abundância em nome de Jesus, porque Ele é Deus na tua vida. Mas o inimigo está olhando e está dizendo, vai sair não, eu vou oprimir, vai ficar só com esse pãozinho aí miserável, vai ficar ali reclamando, murmurando. Aleluia, ele está investindo, e tem mais razões para que ele continue investindo, para que você viva essa escassez. Sabe o que é? É que a travessia, ela fica comprometida quando a gente não tem pão. Pão é provisão. Então quando falta provisão, você não consegue fazer a travessia. Escuta isso com atenção, pelo amor de Deus. Porque o texto vai dizer que os discípulos entram no barco com Jesus para fazer o quê? Para atravessar. Repete isso bem alto nessa noite. Diga, eu vou atravessar. O texto vai dizer exatamente isso. Os discípulos entram no barco com Jesus para atravessar. E a travessia significa uma virada na tua vida. Significa que uma chave vai ser virada na tua vida e que algo novo vai acontecer. Meu irmão, a travessia é algo poderoso. Veja, quem disse para que eles atravessassem foi Jesus. E quando Jesus diz atravessa, Ele está te autorizando a sair do porto da escassez para ir para o outro lado da abundância. Só que essa travessia ela fica comprometida quando não tem pão. E os discípulos estão olhando para dentro do barco. Ao que tudo parece, todos os discípulos já sabem, nós esquecemos de trazer o pão. O que o mestre vai dizer quando descobrir que o pão não está aqui? Que a gente está comprometido, comprometemos a travessia, porque lá pelas tantas alguém vai ficar com fome, alguém vai querer comer, alguém vai precisar comer. Irmãos, entenda uma coisa, talvez você há muito tempo está esperando essa ordem de Jesus, atravessa para o outro lado.
Talvez há muito tempo você está sonhando, meu Deus, como eu sonho. Irmão, nós já passamos da fase de fazer o que queremos. Nós somos nova criatura. Todas as coisas velhas ficaram lá no passado, tudo se fez novo. Eu não vivo mais em mim, mas é Cristo que vive em mim e que vive em você. Escuta isso. Nós já passamos dessa fase de fazer as coisas do nosso jeito, à torta e à direita. Vou fazer do meu jeito, vou fazer assim porque eu sou assim, eu não estou nem aí para ninguém. Nós já superamos isso. Já passamos pelo seminário de cura e libertação. O Senhor está trabalhando as nossas vidas. A gente só sai se Ele mandar. A gente só faz se Ele mandar. A gente só anda se Ele mandar. A gente só caminha se Ele mandar. A gente só investe se Ele mandar. Então você está aí esperando, porque você é um cristão obediente. Você é um filho atencioso, obediente, responsável. Você está sonhando com o dia em que Ele vai te dar a ordem. Vai, filho, atravessa, atravessa, vai, atravessa. O que é isso, atravessar, pastor? É você esperando a ordem de Deus para fechar esse negócio. É você esperando a ordem de Deus para abrir esse empreendimento. É você esperando a ordem de Deus, você que é jovem, esperando a ordem de Deus para confirmar em oração. E aí então você começar um namoro, porque é assim que faz, viu, jovem? Você não foi escolhido por Deus para estar derrubando parede por aí escondido, não. Você foi escolhido por Deus para viver a santidade do Senhor. Então ora, apresenta, consagra, espera a resposta de Deus. Aí sim, você namora. Mas talvez há muito tempo você está esperando aí a ordem de Deus. Essa foi direcionada, hein? E aí você está esperando a ordem de Deus. Meu Deus, eu tenho aqui um trocadinho. Peguei o dinheiro da minha rescisão e eu estou assim, sonhando com uma faculdade, estou sonhando com alguma coisa, com um negócio, abrir aquele salão, aquele estúdio top. Aquela hora de investir, será que agora? Aquela hora de trocar de carro, de comprar uma casa, você está esperando Jesus falar, vai lá, atravessa que chegou o tempo. Mas olha o que está acontecendo aqui, gente. Jesus dá a ordem, atravessa para o outro lado. Só que não tem provisão para atravessar. Eles estão aflitos de dizer para Jesus que estão sem provisão. Eles estão com medo de fazer a travessia. Irmãos, a gente é obediente, nós já falamos disso. A gente está esperando a ordem de Deus. E é difícil esperar, sim ou não? É difícil esperar. A gente fica esperando, Senhor, será que o Senhor vai dizer essa semana? Será que o Senhor vai dizer esse mês? Passa um ano, Jesus não fala, você está esperando. Mas mais difícil, pior do que Jesus não dá a ordem para você atravessar, é Ele dar a ordem para você atravessar, você olhar para dentro do teu barco e dizer, eu não tenho condições de fazer a travessia. Não tem combustível, não tem provisão, não tem estrutura, não tem preparo. Ele está dizendo, atravessa. Era para você ter se preparado lá no início. Você não se preparou, não se capacitou, não buscou espiritualmente, está fraco, está dizendo, só tem um pão, como é que eu vou fazer essa travessia? Como é que eu vou atravessar para o outro lado? Eu sei, é Jesus que está dizendo para eu atravessar. Mas eu estou olhando para dentro do barco, só tem um pão. Pastor, barco não precisa de pão para andar. É verdade, irmãos. Barco naquela época era barco à vela. Mas tem uma equipe trabalhando harmoniosamente dentro do barco. Isso a vela, bota para o lado, mexe o leme, faz isso, mexe o mastro. Não sei os equipamentos que tem, mas tem alguém trabalhando lá. E o barco vai navegando. Quando o vento está favorável é top. Quando o vento está soprando, alcança as velas e o barco chega do outro lado. Mas se o vento parar, se vier um vento contrário à direção que você está querendo ir, você vai ter que pegar o remo e remar. Mas como é que rema sem pão, sem provisão? Não tem provisão, você não se alimentou, está fraco. Como é que vai remar para o outro lado? Então deixa eu te dar uma lapadinha santa aqui, irmãos, em nome de Jesus. Recebe aí pela fé, porque tem momentos da nossa trajetória que ou você tem força para remar contra o vento, ou você vai ficar no meio do mar. Você não entendeu não? Tem hora que ou você vai buscar força para remar contra o vento, ou você vai ficar no meio do mar. Aleluia. É bem assim. É bem assim. E o inimigo sabe que se você está na escassez, a tua travessia está comprometida. Ele sabe, ele investe. Vai ficar só com esse pão miserável aí. Vai ficar nessa escassez. Ele sonhou tanto, Jesus deu a ordem foi dada e ele agora está dando um monte de desculpa. Não vou conseguir,
Porque não tem pão, não tem provisão, não tem estrutura. Veja, o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Nós não podemos ficar contando sempre com um vento favorável, porque uma hora vem um vento contrário. Tem uma hora que o vento para de soprar. Então você tem que se capacitar, você tem que ter a sua provisão, você tem que buscar fazer as coisas do jeito certo. Porque, irmãos, tem gente que é incapacitada, tem gente que você olha para a vida dela e sabe, você conhece. Eu não estou aqui fofocando não, mas tem gente que você olha, sabe, não busca, não ora, não consagra, não se capacita intelectualmente, não busca se aproximar de Deus, não busca viver uma intimidade. Mas você olha para a vida dessa pessoa e ele está rompendo. Como é que pode? Está avançando. Não é porque ele tem algo especial na vida dele, não. Simplesmente ele está num barco que o vento está soprando favoravelmente. Você olha para alguém nessas mesmas condições, na vida profissional. Rapaz, o cara dá migué no trabalho o tempo todo, mas olha aí, vive ganhando comissão, bom salário, o cara está com tudo, está rompendo. Ele só está trabalhando numa empresa que está soprando vento favorável. Agora segura essa aí. A gente ouviu muito isso nesse final de semana. Você olha para o crente, meu Deus, está resplandecendo, tá quase, a sombra dele está quase para curar. Que crente abençoado, meu Deus, vem para o culto. O que ele faz? Tchá! Sapateia, relampeia, roda no mistério, dança no Espírito Santo, fala em línguas. Mas ele está congregando numa igreja que o vento está favorável. Quando o vento parar de soprar, quando vir um vento contrário, é que de fato nós saberemos quem é quem está forte e quem está fraco, quem é e quem não é, quem é e quem não é. Aqui na Imune só tem crente forjado no fogo. Aleluia, aleluia. Segura aí, eu preciso profetizar algo na tua vida. Levanta a tua mão aí em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus, ouça bem, em nome de Jesus, ainda que o vento esteja contrário, ainda que o vento pare de soprar, você vai remar, você tem força, porque a força de Deus é contigo e vai passar para o outro lado. Te prepara para sair do porto da escassez e chegar do outro lado onde há fartura e abundância. Aplauda Jesus pelo amor de Deus, aplauda Jesus pelo amor de Deus. Oh glória. Irmãos, a hora que o vento para de soprar que você vai ver. Porque quando o vento está favorável é fácil. Você sorri tão lindo, você flui, caminha de uma forma tão bonita. E a coisa mais feia de ver é quando vem a escassez, ver aquele crente ali fazendo vitimismo. Coitado, ó vida, ó sorte. Irmãos, a força de Deus está contigo, a bênção de Deus é sobre você. Aleluia, praga nenhuma pode entrar à tua tenda. 1000 vão cair a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ainda que venha a tempestade, ainda que venha o vento, Jesus te dá a força para remar e chegar do outro lado. Receba a força de Deus aí, meu irmão. Receba a força de Deus aí, minha irmã. Nessa dificuldade, nessa prova, receba a força de Deus. Oh, aleluia. É isso que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, aleluia. Mas o diabo está interessado que essa escassez permaneça. Ele está investindo para que você olhe lá para dentro e veja só esse pão miserável. Essa escassez, já te falei, porque na escassez a gente muda. Quando a coisa está escassa, a nossa travessia fica comprometida. E a terceira razão, o terceiro motivo pelo qual o inimigo investe tanto, para que nós continuemos na escassez, é que quando nós estamos no estado de escassez, essa escassez, esse único pão que tem dentro do barco, ele vem como uma mordaça e nos silencia. A pregação deixa de ser levada às pessoas, o evangelho deixa de ser anunciado, o testemunho é calado, mas nada pode calar você. Deixa eu te explicar melhor isso. O texto vai dizer que no barco, dentro do barco, não tinha nada a não ser um pão.
O que é um pão para 13 pessoas comer? Fazendo uma travessia numa embarcação precária, onde teria que se trabalhar, fazer um trabalho braçal, é nada. Lá em Lucas 5, vai contar o episódio onde Jesus ele realiza a primeira pesca maravilhosa. E ele vai estabelecer ali uma ideia que vai acompanhar Jesus durante todo o seu ministério. Que ideia é essa, pastor? Ele vai pedir o barco de Simão Pedro emprestado. Presta atenção nisso. No texto que nós lemos, existia um pão dentro do barco. Jesus, ele usa barco de forma diferente. Barcos para Jesus não é mero meio de transporte. Não é para transportar pessoas e coisas de um lado para o outro. Porque Jesus ele pede barcos emprestados, sobe nesses barcos e começa a anunciar a palavra. Dali flui a palavra, dali flui a mensagem. Dali Jesus ele prega. Então uma embarcação nas mãos de Jesus, no contexto apostólico, não é meramente um meio de transporte, mas é um ambiente da pregação. Olhe bem, escuta isso. A palavra flui desse barco. O pão é a palavra. Mas esse pão que talvez esteja dentro do teu barco, quando você sente vontade de falar, vem na tua boca para motivar alguém. Eu tenho uma palavra para motivar essa pessoa. Quando você vai para falar, esse pão, você olha para ele, esse pão miserável, ingrato, está dentro do teu barco. Entenda isso com sabedoria. Você olha para ele, parece que ele olha de volta para você e diz assim: você sabe que você não pode falar de casamento. Engole seco. Isso que você ia falar, engole de volta. Você sabe que você não pode falar de vida financeira. Você sabe que você não pode falar de santidade. Você sabe que você não pode falar de certas coisas. Por que não pode? Não está dando certo para você. Como é que você vai falar alguma coisa para dar certo para os outros? Só tinha um pão dentro do barco. Do barco fluía a palavra. Mas do barco que é você, do barco que é a tua vida, você olha para dentro e esse pão está calando, está amordaçando você. Olha só que prejuízo. Você deixa de anunciar o evangelho, vidas deixam de ser alcançadas, você deixa de ser um instrumento das mãos de Deus, porque esse pão que está lá dentro, essa escassez, representa os meus e os teus frutos, os meus e os teus resultados. E é normal, irmão, às vezes a gente performar de uma forma escassa na vida, mas Jesus está aí para fazer a gente melhorar. Mas entenda isso, muitas vezes esse ambiente de escassez que nós estamos vivendo em alguma área de nossas vidas, ouça isso. Muitas vezes isso vai desautorizar a minha e a tua mensagem, vai deixar de homologar aquilo que sairia da minha e da tua boca, iria ajudar a vida de alguém, iria dar vida para alguém que está morto. E é isso que está acontecendo com muita gente. Você deixou de pregar, você deixou de anunciar, você deixou de testemunhar, você deixou de ser uma brasa viva. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para restaurar tudo isso para você. Aleluia! O Senhor te trouxe aqui porque Ele não te escolheu no ventre da tua mãe. Ele não olhou, Ele não te designou por profeta. Ele não te chamou para ser um profeta mudo, mas te chamou para ser um profeta que tem autoridade para falar de todo tipo de assunto, porque Ele é Deus na tua vida. E esse pão está gritando aí dentro. O que você quer falar de ministério? O que você quer falar de dons e talentos? O que você quer falar de família? O que você quer falar de frutos? Porque isso não tem funcionado com você. Mas Jesus, Ele te trouxe aqui para mudar a tua história. Ele trouxe você aqui porque você não vai ficar só com esse pãozinho aí dentro do barco, não. Te prepara para a fartura, irmão. Será que você consegue se animar comigo nessa noite? Senhor manda te dizer nessa noite: nada pode calar um adorador. Se você é adorador, nada pode te calar. Não é esse resultado indigno, não é esse pão miserável que está aí dentro do teu barco, da tua embarcação. Isso não pode calar você. O diabo, ele não conta que Jesus, ele está contigo. Ele não contava que Jesus tivesse te trazido hoje aqui nessa noite e te dizendo assim: tudo que está escasso, toda escassez será revestida em bênção, em abundância. Só quem recebe essa palavra faz barulho de crente aí. Aleluia. Irmãos, eu tenho mais uma razão aqui do porquê que o inimigo ele luta tanto para que a gente viva em meio a essa escassez. Você já percebeu? Tem vezes que a gente não consegue romper, né, apóstolo? A gente se esforça tanto, a gente não consegue romper. Eu vejo os discípulos
servindo uma multidão do lado de fora. Irmãos, pense na festa. Uma par de gente comendo, se fartando. Tem pão, tem peixe. Meu Deus, uma alegria só. Pouco tempo depois, só tem um pão. Eu estou olhando para pessoas aqui que do lado de fora servem tantas pessoas. Eu sinto até vontade de chorar quando eu falo isso, porque a gente se esforça tanto, a gente se entrega tanto para ajudar as pessoas, e o diabo, ele sonha que eu e você venha viver essa dura realidade de ser um discípulo que serve a multidão do lado de fora com fartura, que serve com bonança, mas dentro da tua casa só tem um pão. Muitas vezes é assim. Eu conheço pastores que saem da sua casa para servir aqui. A multidão que é você, vem a pé, chega aqui toda suada, pastora, sabe? Vai ali no espelho, dá uma retocada na maquiagem, toma fôlego e dá o melhor sorriso para receber você. Aleluia. Ninguém aqui vive dualidade, ninguém aqui vive máscaras, mas muitas vezes é assim que está acontecendo. Você está servindo os outros com excelência, dando o teu melhor, mas você chega em casa, tem alguma coisa que está escasso. Mas o Senhor não nos chamou para viver isso. Isso está nos forjando, está nos capacitando, está nos lapidando, está transformando a minha, a tua vida de dentro para fora. E o Senhor te trouxe aqui e me carrega dessa missão de dizer para você: essa escassez vai acabar, essa dureza vai acabar, esse pão ingrato vai acabar, e vem aí a chuva de bênção de Deus para a tua vida, que vai mudar a tua história. Aleluia. Ei. Aleluia. Quantos podem se animar por essa palavra? Diga glória a Deus, pelo amor de Deus, porque é bem assim que acontece. O teu esforço será recompensado, a tua semeadura vai render uma colheita abundante, as tuas lágrimas vão render alegrias, porque Ele é Deus na tua vida. E esse pão que está aí dentro do teu barco, esse único pão, essa escassez experimentada por você, vai dar lugar a uma bonança, uma fartura que você ainda não viu igual. Mas eu preciso estreitar um pouquinho aqui também, porque eu olho para essa circunstância de servir uma multidão do lado de fora, com fartura e com bonança, e de repente eles se veem dentro do barco tendo apenas um pão. Eu vejo máscaras, eu vejo dualidades, eu vejo pessoas que conseguem ser provocadores de sorrisos do lado de fora, mas dentro de casa está cultivando lágrimas, choro, sofrimento. Tem muita gente que é assim, irmãos, vai performando na vida com um certo cinismo, falta uma sensibilidade, falta você entender que o Senhor, Ele tem pão para nutrir a tua vida do lado de fora, mas do lado de dentro também. Não adianta ser pentecostal do lado de fora e negar fogo dentro, né? Não foi dito isso? Às vezes o cara é uma tocha humana do lado de fora, mas dentro o pavio não está nem fumegando. Já parou para perceber que tem gente que é o simpático na faculdade, todo mundo gosta dele, é o simpático no trabalho, meu Deus, lá vem ele, olha só que cara bacana, né? Que moça legal. Mas dentro de casa é um truculento, dentro de casa é um grosso, dentro de casa trata todo mundo mal, acorda dando patada, briga com a família no grupo do WhatsApp, é aquele que faz confusão. O Senhor está te dizendo: ei, o Senhor diz para você nessa noite: equilibra a tua vida, trata de equilibrar a tua vida, porque cristão é a mesma vida do lado de fora e a mesma vida do lado de dentro. O pão que Ele te alimenta para você servir a multidão do lado de fora é o mesmo pão que Ele te dá para viver a fartura do lado de dentro. Faz sentido para você isso ou não? Aleluia. É desse jeito, irmãos. Glória a Deus. Vamos avançando. E o texto vai dizer isso: os discípulos se esqueceram simplesmente de trazer pão para o barco, para a travessia. Não tem provisão, está faltando alguma coisa, o cenário é de escassez. A palavra do Senhor diz que Jesus então entra com eles no barco, aleluia, chega até uma região,
e ali há uma discussão entre Jesus e os fariseus. Eu quero te dizer aqui algo que o Senhor falou comigo, que eu e você precisamos viver Cristo e não a crise, e eu vou explicar isso para você, porque Jesus teve uma discussão ali com os fariseus, e a Bíblia não vai dar muito detalhe do que foi o motivo, a causa, os detalhes dessa discussão. Vai dizer apenas que os fariseus queriam pôr Jesus à prova. Certamente eles estavam discutindo ali questões de religião, questões de hipocrisia, essas coisas que Jesus combatia muito bem. O fato é que Jesus vira as costas e entra no barco, os discípulos vêm atrás dele, eles vão passar para o outro lado, e Jesus vai usar uma expressão, vai falar com os discípulos bem assim, escuta isso com atenção. Ele vai dizer assim, ó: acautelai-vos do fermento dos fariseus e acautelai-vos do fermento de Herodes. Irmãos, a gente já viu aqui, há um drama vivido pelos discípulos. Eles estão preocupados, não tem pão, não tem provisão. Todos eles já estão sabendo que é uma tragédia que está prestes a ser anunciada, a fome vai bater, e eles vão escancarar a escassez que já é real dentro daquele barco. Ao que pensavam os discípulos, Jesus não está sabendo do que está acontecendo. Mas Jesus, ele vai dar aqui um direcionamento poderoso. Ele vai dar uma diretriz aqui poderosa. Ele vai falar de coisas que são concernentes ao reino de Deus. E ele vai falar para os discípulos dentro do barco, olha só: acautelai-vos do fermento dos fariseus e acautelai-vos do fermento de Herodes. Ele usa essa palavra fermento por 2 vezes, e que tem alguma coisa a ver, fermento e pão. Mas Jesus não está falando de pão. Jesus, ele está falando o quê? Cuidado com a conversa desse povo. Eles são hipócritas. A mensagem deles, a religiosidade deles é tóxica, é como um fermento que você coloca uma pequena porção, mas afeta todo o bolo. Você está entendendo? Jesus está dizendo isso para os discípulos: cuidado com o que eles falam, não façam o que eles fazem, não vai por esse caminho. Jesus está falando uma coisa que vai na direção leste, os discípulos entendem uma coisa que vai para a direção oeste, porque os discípulos vão dizer assim: meu Deus, ele está falando isso para nós tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus, é porque nós não trouxemos pão. Jesus está falando uma coisa que vai para um caminho, e os discípulos estão entendendo outra coisa que vai para outro caminho totalmente diferente. E isso está acontecendo aqui no meio da gente. A gente está perdendo, o Senhor está querendo nos direcionar, o Senhor está querendo nos posicionar, o Senhor está querendo nos dar palavras que vão mudar o nosso destino, e a gente não está compreendendo. Me pergunta por quê? Porque muitas vezes a gente está vivendo a crise, apóstolo Franciomar. Ao invés de viver Cristo, nós estamos vivendo a crise. E aquele que vive a crise, o que é que ele faz? Não adianta. Você já deve ter esse tipo de experiência, de chegar com alguém e falar: pois é, meu irmão, eu quero falar contigo acerca de pão. E pão, e pão, e pão. Você fala de pão, eu gosto de pão. Eu como pão de manhã, como pão de tarde, como pão de noite. Pastor sabe o que é isso, né? Quando vai fazer o gabinete, que vai falar com o irmão da igreja, e conversa, e fala, e está falando de pão. Pão, 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 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Minha esposa, não sei o que ela faz, às vezes ela passa 4 horas conversando. A gente tem ali o gabinete que a gente chama Além do Rio Azul, o nome do gabinete, amém? Um dia você vai visitar lá o Além do Rio Azul. Mas o pastor, a pastora tem esse trabalho, e aí ele fala, está falando uma coisa. Lá pelas tantas, o abençoado vai abrir a boca, você pensa que ele entendeu, você está falando de pão, e aí ele vem e fala assim: pois é, e essa pedra que está atrapalhando o caminho? E aí você fala assim: meu Deus, perdi meu tempo, gastei minhas palavras, estou aqui quase ficando rouco. Eu pensei que até ele tinha entendido tudo, mas não entendeu nada. E por que não entende? Porque está vivendo uma crise. E quando você vive uma crise, a tua mente é tomada. Você pode falar o que for, a pessoa sempre vai entender algo diferente. Não adianta. É um prejuízo muito grande, irmãos. Tem pessoas que vêm para a igreja, e aí vem o pastor aqui, traz uma mensagem, traz um sermão. Você vem para o seminário de cura e libertação. Isso não aconteceu não, estou dando só um exemplo. Você vem para cá, palavras poderosas, amém? Palavras são direcionadas aqui, mas você não compreende, tua mente está tomada. Sabe, aquela história que você vem para a igreja, alguém fala alguma coisa, alguém está dando uma saudação, e aí alguém está dizendo ali: olha aí, sabe da minha vida, alguém falou para ele que eu estou passando. Não é nada disso, irmão.
Você que está vivendo uma crise, está trazendo tudo para dentro dessa crise. Mas o que foi falado é algo totalmente diferente, que era para te dar uma direção nova. Mas você está perdendo o sermão, você está perdendo a direção, porque está vivendo a crise e não a Cristo. O ministério de louvor tocou esse louvor só porque sabe que eu não gosto, que eu tive uma experiência ruim com esse louvor. Tocaram só para me perseguir. Irmão, você está com mania de perseguição porque você está vivendo o teu problema, está mergulhado no problema. E por que não falar do clássico? Quando alguém passa por você e não te dá a paz do Senhor. Está vendo mesmo? Ninguém gosta de mim nessa igreja. Você está num dia ruim, de repente vem para cá e está querendo centralizar tudo no teu drama, na tua crise. Mas o Senhor Jesus está dizendo: para com isso. Pô, dá uma de apóstolo Francilmar. Para de palhaçada, rapaz. Estreitou para o palhaço, né? Irmãos, guardada as devidas proporções, deixando a brincadeira de lado, mas veja qual é o tamanho do prejuízo de você estar com a tua mente tomada. Eu sei que você tem uma vida corrida, eu sei que você passa por muitas circunstâncias, enfrenta muitas coisas aí fora, mas quando você vem para a igreja, o Espírito Santo te traz para cá, para um reduto de paz, para que você tenha um momento de comunhão intensa com teu Deus. Mas muita gente não consegue, porque simplesmente não consegue se desligar do problema. Só pensa no problema, está endeusando o problema, está idolatrando o problema. Só que do altar está vindo uma palavra para inundar a tua vida, e você está entendendo tudo errado. Mas em nome de Jesus, aqui na Imundi vai ser levantada uma geração diferente, para a glória de Deus. Aleluia. É bem assim, irmãos. Fale para alguém que está do seu lado, diga assim para essa pessoa, diga: depois. Fala mais forte, diga: depois que você vencer esse capítulo ruim da tua vida, você vai ouvir as mensagens de outro jeito, você vai cultuar de outro jeito, você vai andar leve, você vai andar livre, você vai andar solto. Aleluia. Porque o inimigo quer impedir que você entenda as coisas do jeito que elas são, mas Deus te chamou para te dar discernimento, orientação, força, estrutura, e tudo isso está disponível para você. Tem alguém para crer nessa palavra comigo aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Eu já estou concluindo aqui, para a glória de Deus. Jesus estava falando do assunto, os discípulos estavam levando para um outro lado totalmente diferente. Jesus está falando de palavras que vão direcionar coisas importantes no aspecto do reino, mas eles estão vivendo uma crise, e quando a gente vive uma crise, a gente acaba se tornando egoísta. Mas o Senhor, Ele é plural. O Senhor tem propósitos que são muito maiores do que a nossa própria vida, muito maiores do que a nossa própria compreensão. Por isso que eu e você precisamos nos esforçar para nos desprender do problema, para de fato ter a nossa mente aberta, a nossa visão aberta, e começar a entender melhor as coisas que Deus está querendo falar para mim e para você. Porque Deus, Ele não só simplesmente fala, Ele comunica. E quando Ele abre a boca e declara coisas para você, para a tua vida, coisas já estão sendo criadas, a tua atmosfera já está sendo transformada, o teu ambiente já está sendo mudado. Porque Deus, Ele fala, Ele cria falando e Ele fala criando. Você crê assim? Aleluia. E Jesus está falando ali com os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles estão entendendo outra coisa totalmente diferente. Alguém está dizendo ali: ele está falando isso porque a gente não tem pão. Acautelai-vos, tomem cuidado com esse fermento dos fariseus. E tem alguém do outro lado dizendo: ei, fala baixo, mas ele está falando isso porque a gente não tem pão. Jesus escuta e diz: como é que é? O que vocês estão falando aí? Para de palhaçada. O que vocês estão falando aí, bando de abestalhado? Se fosse o Tiririca, né? O abestado. Está falando o que aí? O que vocês estão falando aí? Eu sou Jesus. Eu vou lembrar vocês de duas situações que talvez vocês esqueceram. Lembra daquela vez que eu parti 5 pães e 2 peixes? Quantas pessoas foram alimentadas? 5.000, Senhor. Eu lembrei agora. Quantos cestos sobraram? Quantos cestos foram cheios dos pães que sobraram? 12 cestos, Senhor. Vou lembrar mais uma situação. Lembra daquele outro dia? Aconteceu, não faz nem uma semana. Eu parti 7 pães e alguns peixes e alimentei 4.000. Vocês lembram disso? Lembramos sim, Senhor. Eu fico imaginando a cara deles.
Lembra, Senhor, quantos cestos foram cheios dos pães que sobraram? 7, Senhor. E o interessante é que aí o Senhor, Ele simplesmente encerra a conversa, como se Ele fechasse aqui a Bíblia, encerrasse e fosse embora. Como assim? Os discípulos estão com um problema, eles estão levando uma causa para Jesus, uma dúvida, um drama que estava corroendo, estava trazendo preocupação, aflição para o coração deles. E Jesus só diz assim: lembra daquele dia? Lembra daquele outro dia? Porque nem sempre Jesus ele vai identificar o teu problema e vai te dizer o que Ele vai fazer amanhã. Eu vou repetir isso aqui. Nem sempre Jesus vai identificar o teu problema e vai dizer para você o que Ele vai fazer a respeito disso amanhã. Sabe por quê? Jesus, Ele só compartilha coisas do futuro. Tem gente que sonha, né? Tem gente que tem visão. Mas o Senhor, Ele não compartilha tais coisas com alguém que não tem fé. Quantos tem banheira dentro de casa? Ninguém? Amém, irmão Marcelo aí. Eu vou profetizar uma mansão aí com uma banheira bem confortável para você. Mas ninguém liga ali a torneira, né? Para encher a banheira e tira aquele ralo para a água ir escoando. Ninguém faz isso. Liga a torneira, vira as costas e deixa ali o fluxo da água, gastando água à toa. Ninguém faz isso. Muitas vezes o Senhor Jesus, Ele vai identificar o teu problema, não vai falar o que vai fazer amanhã, mas Ele vai te dizer assim, ó: lembra daquele dia, lembra daquele outro dia, lembra daquele livramento, lembra o que eu fiz na tua vida, lembra o que eu fiz no teu casamento, lembra o que eu fiz na tua casa, lembra aquilo que eu fiz na vida do teu filho, lembra daquilo que eu te fiz, porque quando você vai se lembrando, pode glorificar Jesus. Conforme você vai se lembrando daquilo que Ele fez, vai gerando uma fé dentro de você. E só a fé que move as montanhas. E Ele não vai falar para você o que Ele vai fazer amanhã, se você não tiver fé. Lembra do exemplo da banheira? A gente não desperdiça um fluxo assim à toa. Jesus é a mesma coisa. Ele não vai desperdiçar um fluxo num recipiente que não tem capacidade para reter aquilo que Ele está querendo derramar. Ele quer te falar coisas, Ele quer compartilhar contigo segredos, mas está faltando fé dentro de você. Eu estou falando isso com todo respeito. Todo mundo passa por esse lugar onde a fé está pequena, mas Ele está falando: olha, se não tem fé suficiente aí dentro, então pelo menos me faz um favor, começa a se lembrar de tantas coisas que eu já fiz na tua vida. E se eu fiz um dia, eu faço de novo. Se eu fiz ontem, eu estou fazendo hoje. Se põe em pé, pelo amor de Deus. Oh glória. Oh glória a Deus.